Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Digo, pois, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Alguns cristãos têm o hábito de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem a demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não requerem demônios, elas não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que você não precisa de um demônio para cometer adultério, isso está na natureza da carne. A Bíblia nos diz que você não precisa de espíritos malignos para se prostituir, isso está na natureza da carne, literalmente. A Bíblia nos mostra claramente quais são as obras da carne em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, em adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio. Vivemos em uma cultura que incentiva a fazer o que nos faz sentir bem. Mas o problema é que nem tudo o que nos faz sentir bem é aceitável aos olhos do Senhor. Gálatas 5 nos adverte sobre ceder aos aspectos "sinta-se bem" de nossos corpos. Existe um problema com você e comigo, e esse problema é a carne. Nosso espírito é nascido de novo, mas nosso espírito vive em um corpo carnal. Só porque você nasceu de novo não significa que não será tentado pela carne. Você será tentado pela carne. Há uma guerra dentro de você, uma guerra entre a carne e o espírito. O seu espírito, por ser nascido de novo, deseja agradar a Deus, deseja as coisas de Deus, deseja comunhão com o Senhor. Isso é um espírito nascido de novo. Mas, ao mesmo tempo, o seu corpo ainda tem suas obras, como declarado em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Há uma guerra acontecendo dentro de você, em o espírito versus a carne. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a despojar o velho homem e vestir o novo homem. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a andar no Espírito. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Portanto, digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Paulo agora descreve um conflito que acontece no coração e na mente de todo cristão. Nossa carne quer uma coisa, e nosso espírito, nascido de novo, quer algo muito diferente, e isso se deve ao novo nascimento. Uma pessoa natural, carnal, não tem esse conflito dentro dela, porque está vivendo na carne. Pois a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aqui está a chave para você e para mim, e a chave é andar no espírito. No entanto, é importante observar que andar no espírito nem sempre é fácil, muitas vezes é uma batalha. Há uma guerra acontecendo dentro do cristão, e a batalha é entre a carne e o espírito. Há uma guerra dentro de você, como Paulo escreve, e estes são contrários um ao outro. Quando Davi cometeu adultério com Batseba,
Davi não estava possuído por demônios, ele simplesmente agiu na carne. Nossa carne deseja sexo, e isso é completamente normal e natural. As pessoas tentam demonizar o sexo e torná-lo algo maligno. Sexo não é mal ou ruim, é uma união maravilhosa que Deus criou para que um homem e uma mulher se unam em um santo matrimônio. No entanto, nossa natureza pecaminosa tenta buscar o sexo fora das restrições do casamento, e nossa cultura pecaminosa tenta nos incentivar a fazer sexo fora dos limites do casamento. Portanto, o desejo sexual do seu corpo é normal, mas onde perdemos é quando ultrapassamos os parâmetros que Deus estabeleceu claramente para nós, um homem e uma mulher casados em matrimônio sagrado. A carne, o corpo humano, se perde ao tentar adquirir algo natural, mas através de meios não santos. Uma das muitas razões pelas quais Deus estabeleceu esses rígidos parâmetros para o sexo é por causa das consequências físicas e espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 17, está escrito: "E acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo." Ao se unir com uma prostituta, você se torna um só corpo com ela, pois está escrito: "Os dois se tornarão uma só carne." Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ao envolver-se em fornicação, você está se unindo à pessoa no mundo espiritual, você está dizendo literalmente no mundo espiritual: "Somos um." Duas pessoas envolvidas em fornicação e seu relacionamento é tão ruim e tão negativo, e você pergunta: por que estou passando por tudo isso? A resposta é porque você se uniu a essa pessoa no mundo espiritual. Portanto, devemos buscar viver de acordo com o Espírito, permitindo que Ele guie nossas escolhas e ações, para evitar cair nas obras da carne e enfrentar suas consequências. Por que eles não seguem caminhos separados? Eles querem deixar um ao outro, mas não conseguem. Sabem que não são bons um para o outro e desejam partir, mas não conseguem. Sabem que o relacionamento não está levando a lugar algum e querem partir, mas não conseguem. Sabem que o relacionamento é insalubre e querem partir, mas não conseguem. Por quê? Não é tão simples assim. Existe uma conexão entre eles que transcende o físico, que transcende qualquer outro relacionamento platônico. Eles foram unidos, tornaram-se um. Você entende que há uma conexão entre eles que transcende a natureza, que até transcende este mundo? Não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Em outras palavras, essas duas pessoas estão casadas no mundo invisível. Existe um status de relacionamento chamado amigos com benefícios. Um relacionamento de amigos com benefícios é aquele em que duas pessoas são fisicamente íntimas uma com a outra, mas não estão comprometidas de forma alguma. As pessoas envolvidas em um relacionamento de amigos com benefícios dormem juntas, mas seu relacionamento não é romântico, não é exclusivo e não tem amarras. Você já notou que, em todos os casais de amigos com benefícios, pelo menos um deles começa a se apegar a outra pessoa? Isso acontece toda vez. Um ou ambos se apegam, e a razão para isso é que estão se unindo um ao outro. A fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas. Por que você acha que as separações são tão difíceis? Quando o relacionamento termina, você se sente tão perdido, como se algo tivesse sido tirado de você. E a verdade é que algo foi tirado de você, uma parte de você foi embora com aquela pessoa, e uma parte de você está com aquela pessoa. As separações podem se assemelhar a um luto, em alguns momentos,
porque alguém com quem você estava unido partiu. Existem pessoas que estão casadas com alguém, mas ainda sentem falta de um ex-namorado ou ex-namorada de mais de uma década atrás. Existem pessoas que estão casadas com alguém, mas ainda pensam em um ex de mais de uma década atrás de tempos em tempos. Por que você acha que isso acontece? É porque eles se tornaram uma só carne com essa pessoa. Você ouve a frase, o tempo cura tudo, mas não cura. O tempo não conserta as coisas do espírito. Então, 3, 4, 5 anos podem passar e você ainda estará lutando com esse término. Deus criou o sexo, Ele criou. Deus ama você, sim, ama. E é por isso que Deus criou parâmetros específicos para que duas pessoas durmam juntas. Deus se importa, e as leis de Deus estão lá para você seguir, para o seu próprio bem e benefício. Deus conhece as consequências de as pessoas viverem uma vida promíscua, e repetidamente em sua palavra Ele nos adverte contra esse estilo de vida. Portanto, não há nada de errado em você desejar sexo. No entanto, ele deve ser obtido dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Digo, porém, e andai no Espírito e não haveis de cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.